Olá, tudo bem? Eu espero que sim. E seja bem-vindo, ou bem-vinda. No vídeo de hoje, eu darei início à leitura do livro Mitos e Sagas, da coleção Nórdicos, que eu já fiz o unboxing aqui no canal. Se você desejar, está disponível uns vídeos atrás. Esse livro conta a história do mundo, o início dos deuses e essas coisas. Abrindo o livro, temos aqui a primeira folha, segunda, terceira. Temos agradecimentos, sumário, uma breve apresentação do que o livro traz. E a parte de mitos, onde o primeiro mito é a criação do cosmos, que é a que eu irei ler para vocês hoje. Eu irei tentar o meu melhor para falar os nomes o mais nórdico possível, mas a maioria desses nomes são islandeses e eu não falo islandês, então nem tudo vai sair certo. Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos começar com o conto Ymir e a vaca Audhumla. Antes de o céu, o chão ou qualquer natureza existir, havia apenas o frio e o calor. O frio era Niflheim, o mundo de escuridão, frio e nevoeiro. O calor era Muspelheim, o mundo do calor eterno. Entre esses dois mundos havia um grande abismo, cujo nome era Ginnungagap. As chamas vindas de Muspelheim e o gelo vindo de Niflheim deslocaram-se em direção um ao outro e se encontraram sobre o abismo de Ginnungagap. Desse encontro entre o frio e o calor surgiu uma criatura estranha, um enorme ogro chamado Ymir, o maior gigante que já existiu. Quando o gelo derreteu, as gotas formaram outra criatura, com úberes e chifres, uma vaca da Audhumla, que tinha tetas enormes, de onde o leite nevado escorria como um rio caudaloso. Foi assim que Ymir encontrou o sustento. O gigante Ymir era hermafrodita e teve filhos consigo mesmo. Enquanto dormia, começou a suar e, de repente, um macho e uma fêmea emergiram de sua axila esquerda. Depois, Ymir uniu os dois pés e deu luz a um filho com 6 cabeças. Assim, nasceram os gigantes do gelo, conhecidos como Trolls ou Ogros. E foi assim também que Ymir, que era um gigante destrutivo, acabou se tornando o pai dos gigantes do gelo. E Audhumla, a vaca lambia as pedras salobras cobertas de gelo que estavam ao redor dela e do gigante. Então algo estranho aconteceu. De repente, a forte lambida do ruminante arrancou de uma das pedras longos fios de cabelo. No dia seguinte, da mesma pedra, emergiram uma cabeça e um rosto. No terceiro dia, a vaca finalmente extraiu com suas lambidas um corpo inteiro. Era um menino, alto e bonito. Seu nome era Buri, o primeiro dos deuses Aesir, e dele descendem todos os deuses. Quando os gigantes tomaram consciência da existência do deus Buri e do seu filho Bor, começaram a travar uma guerra contra eles, pois, como os deuses e os gigantes representavam as forças opostas do bem e do mal, não havia perspectiva de viverem juntos e em paz. A luta se prolongou por eras, sem que nenhuma das partes obtivesse uma vantagem decisiva, até Bor se casar com a gigante Bestla, filha de Bolton.
que lhe deu 3 filhos poderosos, metade deuses e metade gigantes. Odin, que mais tarde se tornaria o deus supremo dos Aesir, e seus 2 irmãos, Vili e Ve. Esses 3 filhos imediatamente se juntaram ao pai na luta contra os hostis gigantes do gelo e sua linhagem. Travou-se uma batalha feroz, da qual Odin e seus irmãos saíram vitoriosos. Os deuses mataram o gigante, e o sangue que jorrou da ferida de Ymir foi tanto que quase todos os gigantes do gelo se afogaram na correnteza. Apenas o gigante Bergelmer e sua mulher conseguiram escapar da enchente em um baú e chegar à montanha de Jotunheim, que se tornou a casa dos gigantes. Desses 2 gigantes que fugiram pelo nevoeiro em busca de refúgio na Terra das Brumas, vêm todas as gerações posteriores dos gigantes de gelo. Audhumla, a primeira vaca, certamente também foi arrastada pelas ondas e caiu no abismo, já que depois daquele banho de sangue ninguém mais teve notícias dela. Tadinha. Então os deuses arrastaram o corpo de Ymir para o centro do imenso vazio que nunca acaba, e o colocaram como uma cobertura no abismo. Depois, do corpo sem vida do gigante, criaram um mundo. O sangue de Ymir deu origem a oceanos, rios, lagos e fontes. E com sua pele e músculos os deuses criaram Midgård, que chamavam a Terra. Os ossos do colosso transformaram-se em montanhas e penhascos, e os dentes, lascas de ossos quebrados, em pedras e pedregulhos. Do cabelo ondulado nasceram as árvores, as plantas, as flores e a grama, e do cérebro foram feitas as nuvens. O crânio do gigante foi colocado como uma abóboda que cobria a terra e os oceanos. Por fim, estava criada a terra. A terra era um grande círculo rodeado pelo oceano. Com as sobrancelhas do gigante, os deuses construíram uma enorme cerca ao redor dela para manter os gigantes afastados da raça do homem que eles pretendiam criar. Uma enorme serpente, chamada Jormungand, rodeia toda a extensão do círculo da terra, devorando qualquer homem que queira sair de Midgård. Para dar luz ao mundo recém-criado, os deuses pegaram faíscas de Muspelheim em chamas e as penduraram no céu, onde até hoje as estrelas brilham, dentro do que um dia foi o crânio de Ymir. E foi assim que surgiram as estrelas. As mais vívidas dessas faíscas, no entanto, foram reservadas para a fabricação do Sol e da Lua, que foram colocados em belas carruagens de ouro. As carruagens estavam prontas, e os corcéis já estavam com seus arreios e impacientes para começar a sua ronda diária. Mas quem os guiaria pelo caminho certo? Os deuses olharam ao redor e viram os 2 filhos do gigante Mundilfari, que, muito orgulhoso da beleza de seus filhos, havia dado a eles os nomes dos orbes recém-criados, Mani, que significa lua, e Sol. Ultrajados pela arrogância de Mundilfari, os deuses deram aos irmãos a tarefa de conduzir para sempre os corcéis de seus respectivos nomes. Assim, os 2 foram transferidos para o céu, e dia após dia cumprem seus deveres e guiam seus corcéis pelos caminhos celestes. Em seguida, os deuses convocaram Nott, filha de Norvi, um dos gigantes, e confiaram aos cuidados dela uma carruagem escura, puxada por Hrimfaxi, de cuja crina ondulante o orvalho e a geada caíam sobre a terra. A deusa da noite havia sido casada 3 vezes. Com o primeiro marido, Naglfari, ela teve um filho chamado Aud. Com o segundo, Anar, uma filha chamada Jord. Jord é terra. E do terceiro casamento com Belinger, que significa amanhecer, nasceu outro filho de radiante beleza, que recebeu o nome de Dei, que é dia. Assim que os deuses souberam da existência desse belo ser, deram a ele uma carruagem, puxada por um corcel branco e resplandecente, de cuja crina brilhante saíam raios de luz que se espalhavam em todas as direções, iluminando todo o mundo e trazendo luz e alegria a todos. Enquanto o dia era puro, belo e cheio de luz, pois descendia da raça bondosa dos deuses, a noite era escura e sombria, pois era filha dos gigantes frios.
Os deuses não apenas designaram sol, lua, dia e noite para marcar a marcha do ano, mas também o entardecer, a noite alta, a manhã e a tarde para compartilhar seus deveres, tornando o verão e o inverno os governantes das estações. Enquanto os deuses estavam ocupados em criar a terra e prover sua iluminação, toda uma multidão de criaturas parecidas com larvas estava se reproduzindo da carne de Ymir. Esses seres rudes começaram a atrair a atenção divina. Convocando-os, os deuses primeiro lhes deram formas e os dotaram de inteligência sobre-humana, e depois os dividiram em grandes classes. Aqueles que eram traiçoeiros e astuciosos por natureza foram banidos para Svartalfheim, o mundo dos anões escuros, situados no subsolo, de onde nunca podiam sair durante o dia, sob pena de serem transformados em pedra. Eles receberam o nome de anões, trolls, gnomos e gastavam todo o seu tempo e energia explorando os recantos secretos da terra. Coletavam ouro, prata e pedras preciosas, que guardavam em fendas secretas de onde podiam retirá-los de acordo com sua vontade. Os deuses escolheram 4 deles para segurar a abóbada celeste e monitorar os 4 cantos do universo. São os anões chamados Leste, Oeste, Norte e Sul. As outras pequenas criaturas, incluindo todas as que eram justas, boas e úteis, os deuses chamaram de fadas e elfos, e as enviaram para habitar o reino arejado de Alfheim, que significa Casa dos Elfos de Luz, situada entre o céu e a terra, de onde podiam voar sempre que quisessem, para cuidar das plantas e das flores, brincar com os pássaros e as borboletas ou dançar na relva sobre o luar prateado. Embora os deuses, desde o começo, tivessem designado Midgard como morada do homem, no princípio não havia seres humanos para habitá-lo. Midgard tinha belas paisagens, porém não havia ninguém para vê-las ou ouvir o canto dos pássaros ou contemplar as nuvens e as estrelas do céu. Um dia, Odin, Vili e Ve caminhavam pela orla da praia quando encontraram 2 troncos de árvores que ali chegaram trazidos pela maré. O primeiro era um tronco de freixo e o segundo de olmo. Os deuses inicialmente contemplaram em silêncio a madeira inanimada, maravilhados com a rude aparência de forma humana que os troncos tinham. Então, percebendo o uso a que se destinavam, os deuses colocaram os 2 troncos em pé na areia e deram vida a eles. Odin deu vida e alma aos 2 troncos. Vili lhes concedeu movimentos, vontade própria e inteligência. Ve esculpiu os troncos, dando a eles a forma humana. Esculpiu as orelhas para que pudessem ouvir, os olhos para que pudessem ver e os lábios para que pudessem falar. Depois, esculpiu o freixo com os órgãos genitais masculinos e o chamaram de Ask, que significa freixo, e o olmo com os da mulher, e chamaram-na de Embla, que significa olmo. Assim, dotados de fala e pensamento, e com o poder de amar, de ter esperanças e de trabalhar, o homem e a mulher recém-criados foram deixados para governar Midgard à vontade. Eles gradualmente povoaram a cidade com seus descendentes, enquanto os deuses, lembrando que os haviam chamado à vida, tinham um interesse especial em tudo o que faziam, cuidavam deles e muitas vezes garantiam sua ajuda e proteção. A árvore Yggdrasil. Yggdrasil, 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 Yggdrasil. Em seguida, Odin criou um enorme freixo chamado Yggdrasil, a árvore do universo, do tempo ou da vida, que alcançava todo o mundo e tinha raízes não apenas nas profundezas mais remotas de Niflheim, onde borbulhava o rio Hvergelmir, mas também em Midgard, perto do poço de Mimir, e em Osgard, perto da fonte de Urudar. Com 3 grandes raízes, a árvore alcançava uma altura tão maravilhosa que seu galho mais alto dava sombra ao salão celeste de Odin, enquanto os outros galhos, lagos, se erguiam sobre os outros mundos. Ao lado das 3 raízes, havia 3 poços. As normas cuidavam da raiz perto da fonte de Urdar.
Todos os dias, elas retiravam água da fonte sagrada e a derramavam sobre a raiz e o solo, para que pelo menos essa raiz não apodrecesse ou decaísse como as outras. A lama branca e úmida ao redor da fonte fazia com que o néctar caísse na terra, mantendo sempre verde o vale ao redor da fonte. Como a árvore Yggdrasil era sempre verde e suas folhas nunca murchavam, servia de pasto não apenas para a cabra de Odin, Heimdall, que fornecia o hidromel celestial, a bebida dos deuses, mas também para os antílopes, de cujos chifres o orvalho descia sobre a terra, fornecendo água para todos os rios do mundo. O segundo poço era o Poço de Mimir, também conhecido como Poço do Conhecimento. Dizia-se que ele era guardado pelo deus Æsir, chamado Mimir, o deus nórdico da sabedoria. No terceiro poço, Vergelmir, que significa caldeirão que ruge, vive uma serpente chamada Nidhogg, que rói continuamente a raiz de Niflheim. No fim dos tempos, Nidhogg irá se infiltrar na raiz, causando a destruição de Yggdrasil, mas isso não acontecerá até que o Ragnarok chegue. Naturalmente, era essencial que a árvore Yggdrasil fosse mantida em uma condição perfeitamente saudável, e essa tarefa era realizada pelas Nornas, que significa destino, que diariamente as aspergiam com as águas sagradas da fonte de Urdar. Essa água, enquanto escorria pela terra através de galhos e folhas, fornecia mel às abelhas. De ambos os lados de Niflheim, arqueando-se acima de Midgård, erguia-se a ponte sagrada Bifrost, construída de fogo, água e ar, pela qual os deuses viajavam de Asgard para a terra ou para o poço de Urdar, aos pés do freixo Yggdrasil, onde se reuniam diariamente em conselho. De todos os deuses, somente Thor, o deus do trovão, nunca passou por cima da ponte, por medo de que seus passos pesados ou o calor de seus raios a destruísse. O deus Heimdall aguardava e vigiava noite e dia. Ele sempre estava armado com uma espada afiada e carregava uma trombeta chamada Gjallarhorn, na qual tocava uma nota suave para anunciar a vinda ou a ida dos deuses, mas da qual soaria uma explosão terrível quando o Ragnarok chegasse e os gigantes de gelo e surto se unissem para destruir o mundo. Todas essas maravilhas, os deuses generosos criaram antes de partir para Asgard, sua morada, atravessando essa maravilhosa ponte com muitas cores que todos conhecemos pelo nome de arco-íris. E é isso. Esse é o primeiro capítulo, que é a criação do cosmos, a criação do mundo. A origem do mundo de acordo com a mitologia nórdica. Só um comentário à parte. É engraçado como toda mitologia tem uma semelhança. A nórdica é parecida com a cristã, por exemplo. Nos próximos vídeos eu trarei mais alguma leitura. Não sei se ainda desse livro ou se eu já começo a ler o segundo livro, onde fala mais onde tem mais contos, mais histórias assim. Nesse livro aqui conta mais sobre os deuses. Se você quiser que eu fale sobre algum deus específico, nórdico, claro, deixa pra mim nos comentários, que aí eu posso fazer a leitura pra você saber melhor da origem dele. E esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que é bom assim também. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei. E se você não for inscrito, sinta-se à vontade para se inscrever aqui. Eu tô postando vários vídeos por semana. Aceito sugestões sempre. O que você desejar, é só deixar pra mim nos comentários que eu vou anotar. Sua sugestão com certeza vai ser levada em consideração. A questão da iluminação também, se você gostou assim, escurinho. Se você gosta mais de voz suave assim, falando mais baixinho. Ou se você prefere sussurrando, porque é meio termo. Algumas pessoas preferem sussurrando e outras preferem falando mais baixo. Então eu vou
E é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouquinho sobre a criação do mundo de acordo com essa mitologia que é tão legal, tão cheia de mistérios, tão cheia de deuses. E que tenha relaxado um pouquinho também. Até o próximo vídeo. Uma boa noite e tchau.